Bom dia, boa tarde e boa noite. Este aviso prévio tem a finalidade de informar o ouvinte de que as histórias, opiniões e qualquer tipo de comentário presente neste share de áudio contém demasiado sal adicionado pelo autor que devia levar com pimenta na língua. Portanto, não acreditem em tudo o que ouvem, só naquilo que veem. Por isso é que este podcast nunca terá a vertente visual. Estamos aí mais uma semaninha, esta quarta-feira bonita, dia 6 de maio. Está uma beca bipolar, esta semana já choveu, segunda-feira vi chover de manhã e à tarde não fui dar um mergulho à praia por pouco, mas as alterações climáticas estão-nos a chegar aos calcanhares para ser simpático. Porque antigamente era abril águas mil, hoje em dia já passou, já não estamos nessa situação de que em abril chove imenso. Não, nós vamos ter que começar a mudar ditados. Tipo, em maio espetas o olho no esgaio, ou uma coisa do género, não sei, não faço a mesma ideia, mas a malta dos ditados populares tem que começar aí a reinventar-se, porque, pá, não dá. Abril águas mil já passou, já não há. Abril já foi águas mil, se calhar, mandando para o passado, a malta começa-se a mancar que as coisas têm de mudar. Embora esta cena da mudança do clima é muito engraçado e nós conseguimos prever um bocado, mas o planeta, a malta não se pode esquecer que o planeta está sempre a alterar. Atenção, eu digo isto e faço reciclagem. Não mando cenas para o chão, estou sempre à procura de lixo, não estou sempre a queimar coisas e tenho uma pegada ecológica, até diria, mais reduzida que o comum mortal. Eu gosto de pensar, eu também estou aqui a falar da minha hipocrisia, com certeza, mas é isto, o planeta, por muito que nós queiramos alterar o planeta, ou alterar o planeta não, mas alterar o clima, ou o impacto que nós temos no clima, o planeta há de estar sempre a alterar. E pronto, aí acho que acaba o ponto aí, porque nós sempre tivemos chuvas, sempre tivemos tempestades no deserto, e não sei onde é que queres chegar com esta ideia, para ser simpático, para ser sincero. Não sei como é que começou e acaba aqui para eu não me atrapalhar e esbardalhar todo no chão. Por falar em atrapalhar e esbardalhar todo no chão, running clubs. Running clubs, este fim de semana não fui a um por vontade própria, fui trabalhar para um evento do Running Club e, para ser sincero, é uma experiência nada recomendável. Aquilo é bué da estranho, malta, bué da estranho mesmo. Primeiro porque correr é bué da bacana, ou eu gosto de pensar que é bacana. Tanto que quem corre gosta de correr. Efetivamente, gosta de ir ao ponto A ao ponto B, não o mais rápido possível, mas com bom pace. Tu não vais conhecer pessoas a correr, tu não estás ali sem ar e a controlar a tua respiração para mandar uma boca para a garina do lado. Não, tipo, controla-te. Se o teu objetivo é esse em correr, não vais correr. Fica na tua, mano. Vai ver o pôr do sol, vai dar um mergulho à praia. Agora, ir a um running club, conhecer pessoas e fazer uma festa é assustador. Fui ao Limitless Club. Atenção, aquilo, dou-lhes os parabéns. Num ano, aquilo está bué da bem organizado, já tem marcas, já está ali como reis. Mas o ecossistema da cena é bué da peculiar. Porque eles começam a correr, aquilo é uma hora a correr. Primeiro vão gajos de bike com a bandeira e com a coluna a manter som e a marcar o pace. Bacana, até aí tudo fixe. Pá, mas depois é tudo um show-off, uma cena bué da estranha. Do nada está tudo sem t-shirt. Bro, não está assim tanto calor para estar sem t-shirt às 9 da manhã. Estás a perceber? Tipo, malta toda suada, toda cansada. De certeza que houve ali primeiros corredores a perder a virgindade da corrida, de certeza absoluta, só para conhecer pessoas e para ficar fixe na fotografia. Uma experiência bué da estranha mesmo. E para ser sincero, não curti assim muito. Mas também estava num registro diferente de trabalhar, despachar só aquilo. Portanto, estava a absorver bué a situação e as conversas que estava a ouvir também. Aquilo não fazia nada sentido. Tanto que a maior parte estavam-se a preparar para o Aerox, que decorreu esta semana. Também um evento bué da estranho. Mais uma vez, dou os meus parabéns a quem foi fazer. Eu não conseguia fazer. Adorava fazer um Aerox. Não me vejo a fazer um Aerox no futuro. Mas eu sei que é uma prova bué da complicada. Uma cena bacana é que é com parceiros. Portanto, tu vais fazer uma cena, o teu parceiro fica descansado e depois ele faz a tua cena. Tens ali o apoio. Esse ecossistema já acho mais bacana. O stress é que é num pavilhão. Eu tipo...
A mesma cena com os gajos a correr na Marginal. Tipo, mano, não vai correr para a Marginal nem andar de bike, mano. Há tanta estrada boa e bacana para correr no Alentejo. É que acaba por ser uma beca contraditório essa cena de serem em pavilhões e lá está, correrem ou fazerem exercício na Marginal. Que é tu estás ali, principalmente na Marginal, só estás a respirar dióxido de carbono. Não está a ser fixe para o teu corpo. Tipo, o teu corpo está a dizer, baza daqui, vai para o pé da praia, sei lá, vai para a serra. Da serra há tanto caminho e caminho bom e vistas boas para correr. A cena do Aerox também, tipo, mano, vocês podem fazer isso num parque de estacionamento, fecham um parque de estacionamento e fazem isso ao ar livre. Agora, irem para o armazém com música aos altos berros, com speakers aqui, speakers acolá, e depois as fotos não ficam bacanas. Claro que as fotos não ficam bacanas. A malta, o que se queixa mais é que as fotos não ficam bacanas. Maluco, tu estás a correr, a levar o teu corpo ao extremo. Tu achas que ficas fixe com o bafo de fora? Não ficas fixe com o bafo de fora, ninguém fica fixe com o bafo de fora, todo vermelho, ali, todo ofegante, com uma bola de 10 kg na mão, a mandar a bola de 10 kg para bater e para depois voltar para baixo. Não, mano, tipo, concentrem-se, vocês têm de ser coerentes nos pensamentos, não como eu sou, não sejam como eu sou, incoerente, mas vocês têm de pensar nas consequências dos vossos atos. E se os vossos atos são ir para um running club, conhecer pessoas, é errado. Ir para um armazém, fazer exercício físico com mais 100 malucos, está errado. Ir correr para a Marginal, está errado. Agora, ir correr para a serra, fazer uma escaladazinha na serra, ir dar um mergulho à praia, correr na praia, sei lá, coisas que puxem mais natureza, porque o psicológico nisso ajuda bastante. E estar a ver verde ajuda mais do que estar a ver o teto. Estão a perceber? Um teto ainda por cima cheio de bolor ou cheio de amido. Amido. O stress que foi o amido nos anos, tipo, quê? Nos anos 2010, pá, aí havia bué das escolas em Cascais com amido e aquilo era mesmo... Graças a Deus, as escolas onde nós andámos nunca teve amido, mas eu tinha um stress, eu chegava à casa e via as notícias de mais amido em Cascais e telhados e gajos a terem escolas, gajos a terem aulas em contentores. Pff, Jesus, devia ser assustador. A malta aí não aprendeu nada de certeza. Quer dizer, não aprendeu nada, aprendeu o que é o amido e pronto. Hoje em dia não come pão com a consciência tranquila. Outra experiência má que eu tive, e atenção, esta semana não foi assim complicada em termos de experiências, foram só experiências bué de peculiares. Fui ao Eras Park comprar um disco rígido que a cara minha progenitora me ofereceu e ainda bem, por isso é que estão a ouvir este podcast, porque, como vocês puderam perceber se ouviram o último episódio, estava cheio de problemas técnicos, entretanto esses problemas técnicos ficaram resolvidos, muito graças a um disco novo, a um disco rígido novo, 5 estrelas, obrigado mãe, beijinhos daqui, sei que estás a ouvir. Mas fomos ao Eras Park e estávamos a comparar preços entre a FNAC e a Vorten, fomos à FNAC e eu faço uma pergunta específica porque eu já sabia muito bem o que queria e isto sendo uma beca mais técnico, em que linguagem é que o disco rígido escrevia para eu poder alterar no computador em vez de só ler, poder escrever também e pôr lá coisas. E o gajo vira-me costas e vai perguntar ao Gemini. Vai-me perguntar ao Gemini. Tipo, ele não foi, sei lá, procurar nas gavetas, perguntar a outro gajo, não. Foi tipo, é isto. Respondeu-me seco, não me deu outras hipóteses. Tipo, mano, é isto. E ele nitidamente não sabia. Tendo em perspectiva que nós, para fazermos a pergunta a este gajo, tivemos de interromper, penso eu, um momento, e agora está-me a faltar a palavra, mas estava ali uma conversa íntima com uma miúda que deve ter ido à loja falar com ele porque a conversa estava uma beca tensa e pá, mas nessas situações é por pressão do gajo porque, mano, eu preciso me despachar, tempo é dinheiro e eu preciso basar daqui o mais rápido possível. Estamos num shopping com Primor. Não sei se vocês já foram ao Primor alguma vez, especialmente o lado feminino dos ouvintes. Meu Deus, a Primark não, a Primor é... Eu nem sei o que é que eu senti ali. Senti-me... É repugnante. É bué da luz. Não sei se vocês... É, tipo, a Primor é uma loja de maquilhagem com bué de acessórios, mas aquilo é tudo plástico, tudo... Foi a sensação que eu tive. Resume-se em... Nesta expressão. Bué da luz e depois o teto. Todas as secções são cores diferentes, mas são cores metálicas. Então, tipo, tudo reflete. E depois as prateleiras são todas horríveis. Estou a ter arrepios só de me lembrar. Lógico, eu nunca mais vou entrar na vida. E FNAC, deixa que diga, deixaste-me triste, pá. Deixaste-me bué da triste com um dos teus funcionários, porque não é assim que funciona. Eu vou à FNAC porque eu tenho uma questão para ser esclarecida. Agora, se este gajo me vai perguntar onde é Gemini, e a pergunta foi dele, tipo,
Diz que rígido que funciona no Mac, está feito. E eu, bro, não é isto, desculpa, peço imensa desculpa. Não foi por isso, não foi por isso que eu vim para aqui. Então, viramos-lhe costas, dissemos, ok, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Fomos à Vorten, ganda bacana. Ganda bacana, o gajo que nos atendeu. Resolveu-nos o problema, ainda nos deu ali uns ajustes, não, ainda nos deu umas dicas para fazer isto, para fazer aquilo. Foi 5 estrelas. Porque depois eu fico chateado com estas situações, é que se eu quisesse uma resposta de Gemini, eu ia à casa e fazia. Estás a perceber? Eu venho a uma loja para tu me esclareceres um problema, porque eu penso que tu és mais eficiente não mais eficaz do que eu em termos de tecnologias, porque ele estava na secção dos computadores, secção esta, que eu gostava que me prestassem ajuda. Em situações mais horríveis também, e essa foi, deixa que vos diga, foi uma semana complicada, porque estamos a falar agora de Serra. Também fui ter um trabalho à serra, estava eu todo divertido, já atrasado para o trabalho, prega fundo na moto, pau, 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 estou a fazer a serra de Sintra, por dentro já já a fazer os S, curva contra curva, a moto começa-me a falhar. Pac, 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 bah, morreu. Morreu. Fiquei sem gasolina, sorte a minha, ao lado do mirador. Portanto, até foi fixe. Dei um passeiozinho, a minha sorte é que o ponto de encontro era para ir para meia hora a pé, portanto estacionei a moto e fui. No meio da serra, no meio do arbusto, sempre em frente, meia hora, lá cheguei ao trabalho, fiz o meu trabalhinho, basei. E depois foram-me entregar gasolina. Mas foi um momento revigorante. Soube moeda bem aqueles 45 minutos que eu fiquei à espera de um jerrycan de 5 litros para poder bazar da serra. Não apanhei o sunset, fiquei uma beca antes, era um pai tipo 3 ou 4 da tarde, mas gostava de ter apanhado o sunset ali. Mas adorei a experiência, porque primeiro senti-me sempre bué seguro, sempre com bué da malta a passar. Houve uns manos até que perguntaram se eu precisava de ajuda, não precisei, disse que a ajuda já vinha a caminho, e enquanto a ajuda não vinha a caminho, aquilo é... O mirador é virado para o Guinhos e para Cascais, mas tu consegues ver um bocadinho de Sintra também, porque é virado a sul. Não sei se estão a entender a minha explicação geográfica, mas quem conhece a Serra de Sintra, de certeza conhece aquele mirador, porque é bem conhecido numa estrada em que é só uma faixa, mas tem 2 sentidos, mesmo no meio da serra. Muito giro, muito engraçado, com uma fonte de água, não sei se era potável ou não, mas eu estava sedento e bebi. Portanto, estava ali a ouvir a água a cair, a ver os passarinhos a passar, ver Cascais todo a acontecer à minha frente e sentia-me no aquário. O que era bué estranho. Eu via que estava tudo a acontecer, mas eu não podia ir a lado nenhum. E deve ser assim que um peixe se sente. E essa sensação, ou essa consciencialização de que um peixe se sente assim, faz-me não querer um peixe nunca mais na vida. Isto porque cheguei a esta conclusão quando fiquei sem gasolina na moto, na Serra de Sintra, o que foi muito giro, mas também a última experiência que tive de peixe foram 2 peixes que andavam à bulha a toda a hora. Nós separámos os peixes, metemos um aquário numa ponta da mesa e o outro aquário na outra ponta da mesa. Mas pá, tipo, a 1,5 m, 1,70 m, porque a mesa ainda é grandota, de distância, porque um estava literalmente a praticar o canibalismo no outro. Portanto, havia partes do peixe que já faltavam. E nós decidimos, ok, vamos parar estes 2 peixes, eles não se dão bem. E um dia chegamos a casa e encontramos o peixe canibal perto do outro recipiente de água onde estava o outro peixe. Portanto, o cabrãozinho pensou, afastaram, mas eu vou comer aquele gajo na mesma. Olhem só. Vou ganhar esse balanço. Zuca, olha o livro, estou a vê-lo. Não, pum, caiu na mesa. O maluco morreu afogado de ar a pensar que ia comer o amigo, pá. Vejam só se isto não é atitude de peixe psicopata. É mesmo dar vontade de não ter mais peixe. E depois, claro, esta consciencialização da situação em que os peixes veem tudo a acontecer de uma maneira bué estranha, porque aquários redondos, os mais famosos, deixam os peixes malucos. Cria ali uma ótica bem tramada para os gajos, porque os gajos veem tudo com uma definição, não, com uma graduação gigante. A malta é que não se manca. Há um peixinho no aquário redondo muito giro. Não, os peixes ficam malucos. Ficam malucos porque não sabem onde ir e veem tudo com bué da graduação. Portanto, essa é outra. Deve ser porque eles são malucos e também porque veem tudo e não conseguem ir a lado nenhum.
Eles já conhecem os 4 cantos, têm assim uma tocazinha, têm as ervazinhas deles, a comida vem sempre mais ou menos à mesma hora, e é tipo, estás a comer papel, mano. Vida de peixe deve ser ingrata. Mas peixe de aquário, porque peixe de água, tch, o que eu não trocava a minha vida por um tubarão, um golfinho, só estar aí nas ondas, ou tipo uma baleia azul. Puh! Uma baleia azul. Ou se quer para me divertir mais, por acaso não são animais que eu gosto muito, mas orcas. É que orcas são tremadíssimas, tremadíssimas mesmo. E ainda por cima, eles fazem por divertimento, porque eles comem animais, né? Mas, tipo, humanos, nunca houve assim, ou acho que não há relatos de orcas a atacarem, a comerem, peço desculpa, humanos, porque a atacarem há bués. Os gajos divertem-se, os gajos partem os lemos dos veleiros e ficam só, deixam os barcos à deriva e divertem-se só a empurrar de um barco de um lado para o outro. Mas há aqui uma correção. Animal que eu trocava, mas não é um animal aquático, é um mamífero semi-aquático, eu trocava a minha vida por uma lontra. Uma lontra na Irlanda, naqueles rios. Ai, mãe. Ai, mãe, como eu não trocava essa vida num segundo. Por acaso, isto é uma curiosidade. Eu sempre adorei lontras. Eu acho que animais fascinantes. Estes gajos têm que comer quilos e quilos e quilos de marisco diários para manterem a dieta. E depois, durante os primeiros 3 meses, a cria não pode tocar na água. Eles são animais semi-aquáticos, portanto, eles, a maior parte do tempo, estão na água. O que é que eles fazem? Escondem a cria na toca, vão caçar, voltam cheios de marisco, tipo camarão, mexilhão, tudo o que é bivalve, os gajos comem e dão à cria. Muito giro. E uma vez, voltando às histórias da Irlanda, e por acaso é interessante, porque umas quantas vezes fui correr aquilo, era muito giro, porque tínhamos um passadiço gigante ao longo do rio, pai, tipo, aquilo eram 15 quilómetros de passadiço sempre ao lado do rio, e havia bué de placas a dizer a lontra do rio, portanto, a lontra fluvial tem aqui o seu habitat, e eu eu estive lá 6 meses e nunca vi uma lontra fluvial. A não ser no dia de Halloween. Fomos dar uma volta de carro, porque íamos para uma festa, peca-peca, muito giro. Estamos a voltar da festa, a passar pelo rio e estacionamos o carro no parque de estacionamento só para ver as vistas, tirar umas fotografias, porque a maior parte deles eram fotógrafos. Então, curtíamos de vez em quando ir fazer assim uns desafios para a rua. Estamos no escurinho da noite, olhamos para o nosso lado e estava lá uma doca no meio do rio e nós vimos uma coisa a correr, tipo um rato gigante e mancando-nos que é uma lontra. Então baixamos todos, fazemos pouco barulho, porque estávamos relativamente perto da doca. Estávamos para aí a, sei lá, 20, 30 metros e não queríamos afugentá-la. E havia um gajo que tinha uma lente bué da grande e tentou tirar fotografias, não conseguiu, mas foi a única vez que eu testemunhei uma lontra selvagem, a não ser no Aquário Vasco da Gama. Não, no Aquário Vasco da Gama não tem, a não ser no Aquário de Lisboa. Foi essa a situação e eu lembro-me até aos dias de hoje, porque eu fiquei todo contente. É que foi tipo, a lontra estava a nadar deu impulso, veio para a doca, correu a doca e depois voltou a entrar, como se só tivesse a dizer olá. Estão a perceber? Foi só ali uma demonstraçãozinha das qualidades atléticas da lontra. Continuando no nosso podcast. E um peixe sentir-se fora do aquário. Como vocês já perceberam no título, aconteceu alguma coisa. Portanto, eu bati, jantei e basei. O título não é à toa. Aniversário de um amigo da família. Estávamos num jantar. O meu tio veio ter comigo. Olha, Guilherme, tens aqui as chaves do carro. Eu preciso que vais comprar o espumante azul. E eu, ok, tranquilo. Atenção, eu tirei a carta de carro há relativamente pouco tempo. Já conduzo e considero-me um as na estrada até, diria. Entro no carro, a minha sobrinha vem comigo, ponho marcha atrás e aquilo é uma rua, pá, com pá, aí 90 graus de inclinação. Aquela porcaria é bué de íngreme. E eu, campeão, vou ter de sair daqui, vou ter que fazer um ponto de embreagem, faço o ponto de embreagem. Vrum. O carro começa a andar para a frente. O carro começa a andar para a frente, eu dou uma bolachada no carro da frente. Jesus, o som que aquilo fez. E o pior é que eu olho para o lado e está toda a gente que está no quintal da festa a olhar para mim com cara de choque. E eu pensei, não, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Lá consigo pôr a embreagem, lá consigo pôr a marcha atrás, que era levantar a patilha esquerda e para a frente, como se fosse a primeira. Afasto o carro, sai do carro, vem o meu tio, Guilherme, estás bem, estás bem? Eu digo, peço imensa desculpa, não queria mesmo que isto acontecesse.
Foi na bice minha, eu queria pôr a marcha atrás, pus primeira, e ele, não te preocupes, estás bem, não estás? Eu, estou bem, peço imensa desculpa, não te preocupes, eu não me preocupo com bens materiais, eu, graças a Deus, tipo, graças a Deus, mas também foi mais barulho que outra coisa, não houve danos nenhuns, não estraguei o carro, mas fogo, malta, eu tive o meu primeiro acidente de carro, e considerei isto um acidente, atenção, e eu estava estressado. Estava estressado porque tipo, tive que tirar o carro dali num instante, tipo, nem me estão a ver. Vocês, estas 50 pessoas que estão no quintal, tipo, não me viram. Base do carro. E estava, mais uma vez, estava com a minha sobrinha. E eu não queria deixar uma imagem errada do quão bom condutor penso eu que sou. Então estava tranquilo, tipo, olha, tu vais chegar à festa, vais dizer que correu tudo bem, não aconteceu nada, lá nos chafámos, lá fomos comprar o espumante azul. Bem, mas eu voltei que nem um cão com o rabo entre as pernas, porque foi um momento mesmo de vergonha total. Vergonha total porque eu não sabia bem, não soube bem gerir a situação. Foi tipo, ok, eu pus primeira, ok, baixa atrás, afinal, não, mais atrás, zuca, mais atrás, sai dali. Graças a Deus que não aconteceu nada ao carro. Não aconteceu nada ao carro, não nos aconteceu nada, mas foi ali um momento estressante e a minha sobrinha só se ria. É bacana, só partiu o coco a rir, partiu o coco a rir, cheio da razão porque o momento teve bué da piada. E o pior é que ela disse, tipo, estamos a andar para a frente. Eu tipo, não estamos nada lá para a frente. Pumba, beijoca no carro da frente. Jesus. O carro da frente também não tinha dano nenhum, mas foi uma situação estressante, deixa que vos diga. Mas também foi um stress que durou 5 segundos, porque o dono do carro não chegou a entrar dentro de casa, portanto ele viu isto tudo a acontecer, foi mesmo cagada e nabice minha, foi ok, espete-lhe primeira, espete-lhe primeira a pensar que era marcha atrás, tenho de sacar aqui um bom ponto de embreagem para bazar a campeão, não, o quê? Campeão foi o carro da frente, coitado, que levou uma beijoca por trás. Jesus, nabices minhas, mas eu acho que estas situações são importantes para acontecer, porque têm de pôr a pessoa na linha. É mesmo, tu achas que és um campeão, pima. Estalada de luva branca da vida. E tu ficas, ok, não sou campeão. Venham mais. Mas eu curtia, para ser sincero, é que viessem tipo de semana a semana, para uma pessoa não ficar com muita palifa. Estão a perceber? Tipo, uma burrice por semana, eu acho que é essencial. Eu acho que é essencial, uma burrice por semana, para saber quanta palifa tu tens, para mim, fazia sentido, e se eu pudesse pedir alguma coisa a um gênio da lâmpada, era essa. Uma burrice por semana, uma palifa por semana. Uma burrice por semana, uma palifa por semana. Para uma pessoa estar equilibrada, para não ter muitas burrices. Porque, pá, muitas burrices sem controle, a culpa é tua. A culpa é tua. E muitas palifas sem controle, tu acabas por perder bem a noção o que é palifa e o que é burrice. Há que ter um equilíbrio de palifa e de burrice. E não nos podemos esquecer do nome deste podcast, que é, lá está, um burrice ou palifa. Mas muitas burrices esta semana, para ser sincero, mais burrices palifas, e sinto-me uma beca preocupado onde é que isto pode chegar. Sinto-me uma beca preocupado também com o meu algoritmo. Com o meu algoritmo, pá, o meu algoritmo está crazy. Graças a Deus, graças aos meus, até vos mando esta, graças aos meus, não passo muito tempo ao telefone, ou tento não passar mais de 2h30 a 3 horas por dia, porque acho que é demasiado tempo e há muita vida a acontecer lá fora. Cenas para ler, para desenhar, vídeos para ver, para editar, passeios para dar, cenas para escalar, tanta água para mergulhar, para beber, coisas para cozinhar. E por falar em coisas para cozinhar, há muitas coisas para comer. E hoje eu tive de parar um vídeo porque manquei que já me estava a fazer demasiado mal. Eu estava a ver um gajo a comer uma melancia inteira em menos de 18 tentadas. Não vos consigo dizer se ele acabou de comer a melancia ou não, mas é tipo, temos de parar. Há bué de cenas que temos de parar. Há cenas mais, mas depois há cenas bacanas. Por exemplo, a cientologia. Não sei se estão a par das corridas à sede da cientologia em LA. A cientologia é um conjunto de crenças e práticas religiosas. Houve um bacana, foi um autor, L. Ronald Hubbard, na década de 1950, define o ser humano como um ser espiritual imortal, com capacidades ilimitadas, focando na superação de traumas, através de uma técnica chamada auditoria para alcançar o estado de clear. Portanto, vejam a religião destes malucos, escrito por um autor de ficção, porque quero acreditar que isto é ficção,
leva a milhões de pessoas, não sei se chega a milhões de pessoas, mas a milhares a centenas de milhares de pessoas chega com certeza, porque o Tom Cruise é um colaborador da Cientologia, portanto quero acreditar que não, há bem mais autores, calma aí. E há a Igreja Portuguesa da Cientologia, só para terem noção, não sei bem onde é que é. Portanto, para além do Tom Cruise, tenho aqui a lista: John Travolta, conhecem de certeza, Jerry Seinfeld, o comediante, Michael Peña. Pá, mas esta lista é gigante, 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 gigante. Há bué de atores que acreditam na Cientologia, portanto eles pensam que são imortais. Ok, bacana. Mas o Jerry Seinfeld, grande comediante, mas aos 30 anos estava a namorar com uma bacana de 17, portanto logo aí as ideologias dele andam ali a roçar uma beca a cena anética. Portanto, há que ter muita atenção com a cientologia que ela anda por aí. Mas isto, andam uns malucos a invadir, porque aquilo é tipo não é uma sociedade secreta, mas aquilo é uma instituição privada e gosta de manter os seus segredos e as cenas bem guardadas. E os malucos agora estão a invadir aquilo todos os dias. É bué de engraçado. É bué de engraçado porque estamos no mundo da internet. Portanto, eu já vi anões invadirem aquilo, já vi malucos disfarçados de minions. Pá, e a malta perde mesmo a noção só para criar um bom conteúdo. Agora, se é bom conteúdo ou mau conteúdo, isso o critério é deles, mas é conteúdo e um gajo fica vidrado nestas palhaçadas. E eu gostava de ter mais controle nisto. Controlo ao nível de tetraplégico a conduzir um supercarro, tipo uma McLaren. Porque são estes tipos de conteúdo que me aparecem na porcaria da tela e depois uma pessoa fica vidrada. Vi um vídeo ainda há 2 dias que é um tetraplégico nível máximo. Não se consegue mexer. A única coisa que eu consigo mexer é o pescoço. Foram entrevistá-lo como é que ele conduz o seu supercarro. Isto numa pista, claro, com muita segurança, entre outras coisas. Ele sentado no lugar do pendura, com os óculos especiais, com uma almofada nas costas e ele todo amarrado. Como é que ele faz para acelerar? Sopra. Ele se soprar, porque depois tem um tubo na boca, ele sopra, o carro anda para a frente. Se ele pressionar a cabeça para trás, o carro trava. Ele olha para a esquerda, o carro vira para a esquerda. Ele olha para a direita, o carro vira para a direita. Então, pessoal, onde já chegámos em termos tecnológicos, como é que estão tetraplégicos a conduzir carros em pistas? Eu, quando era puto, só via vídeos no YouTube de um gajo levar o irmão cego para o meio do deserto para ele conduzir pela primeira vez. Hoje em dia há malucos a fazerem TikToks, conseguem controlar o seu supercarro, sendo tetraplégicos através de uma palhinha e de óculos especiais. Tipo, eu adorava ter esse controle. Tanto como tenho controle na minha gasolina, porque eu já percebi que isto é um problema, pá. Porque não sei gerir bem as cenas. Esta semana, a conclusão que eu tiro, este podcast, eu acho palifado. Atenção, ponho já aqui a resposta, eu acho palifado, mas as decisões que eu fiz esta semana e a semana passada não foram as mais corretas e eu gostava de ter mais controle nisso. Mas também é para isso que eu acho que serve este podcast, dado que não tenho acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, psiquiátrico ainda não cheguei a esse nível, mas como não tenho o acompanhamento psicológico devido, tenho esta meia hora a 45 minutos que falo para ti que estás a ouvir e eu efetivamente ouço aquilo que estou a dizer. Portanto, os disparados que saem da minha boca depois passam pelos meus ouvidos antes de chegarem aos teus, porque isto é controlado. Isto por muita burrice que fique gravado neste ficheiro de áudio, e isto ainda leva com edição com uns quantos cortes. Tanto que eu enganei-me a dizer quantos cortes e vocês não ouviram, mas se calhar até vou deixar só para verem o nível de burrice aqui, agora a minha maneira de expressar chega. E pronto, é isso. Como vocês já deram pelo toque de saída, está na hora de ir embora. Está na hora de ir embora, mais uma semana se passou. Temos aí no 9º episódio. Se perguntassem, Guilherme, isto era possível quando quando tiveste a ideia do podcast? Como o Mizzy Miles disse nos prémios Play, e abro. Porque eu não duvido de mim. Estão a perceber? Eu não duvido de mim. Os produtores podem ser artistas e um gajo está aí. Que discurso manhoso, malta. Discurso manhoso mesmo. Atenção. Parabéns, ganhou. É merecido. Mas agora, há que ser uma beca humilde, mano. Mizzy Miles a dizer que eu sou o melhor, eu fui melhor este ano, eu fui o que trabalhei mais, por isso eu mereço esse prémio. Bro, se tu sabes que foste o que trabalhaste mais, fica na tua cena e trabalha mais para o próximo ano. Põe como esse desafio
quão tu trabalhaste este ano, o mínimo que vais trabalhar para o próximo ano. Isto são bars, e ficas com esta. E vocês também. Beijinhos e abraços. E olhem, tentem descobrir qual é a vossa burrice da semana e a vossa palifa. Eu quero saber que palifas é que andam por aí, não para comparar, mas para ter uma noção de que vidas palifadas andam por aí. Beijinhos e abraços, até para a semana, maltinha. You're the one for me. Olé!